Você já ouviu falar que a sua velocidade máxima no campo é limitada pela genética, que ou você nasce rápido ou nasce lento, certo? Pois eu te garanto, isso é uma mentira deslavada que te contaram para justificar treinos ultrapassados. Nós estamos em pleno 2026 quebrando o dogma das fibras musculares fixas. É perfeitamente possível transformar fibras de resistência de contração lenta em verdadeiras potências explosivas do tipo 2. Então, se você quer dominar o campo, parar de cansar no segundo tempo e ter um arranque devastador, você precisa parar de treinar como um fisiculturista tradicional agora mesmo. É hora de priorizar a velocidade neurológica e a plasticidade celular. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos direto ao ponto, sem enrolação, mas para dar aquela força, se você é fã de treinamento esportivo no futebol, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações e hype o vídeo para aumentar o alcance do vídeo. Vamos que vamos! Durante décadas, a ciência tradicional do esporte bateu na tecla de que a proporção de fibras musculares do tipo 1, que são aquelas fibras vermelhas de contração lenta e focadas em resistência, e as do tipo 2, as brancas de contração rápida e explosivas, era definida no seu nascimento pelo seu DNA. Mas isso acabou, ponto final. Mas os estudos recentes de plasticidade neuromuscular mostram um cenário completamente diferente. Eu vou explicar. Nós temos as chamadas fibras híbridas, conhecidas cientificamente como as do tipo 2A, e as subformas de transição. Então acontece quando você aplica o estímulo ambiental e mecânico correto, essas fibras sedentárias ou de transição mudam o seu perfil enzimático e a sua cadeia pesada de miosina. Elas são literalmente induzidas a agir como fibras de contração rápida. Estudos liderados por pesquisadores como Dr. Andy Galpin demonstraram que o tecido muscular humano é extremamente plástico. No futebol moderno, o calendário é implacável e a intensidade dos sprints repetidos nunca foi tão alta. Comenta aqui embaixo a sua maior dificuldade no campo. Não dá mais para depender apenas de talento ou de uma genética privilegiada. Você precisa forçar essa transição celular se quiser sobreviver ao ritmo do jogo atual. Mas eu quero te perguntar uma coisa e eu quero que você seja sincero aqui nos comentários, tá? Você sente que o seu arranque nos primeiros metros de corrida é o seu ponto forte ou você sofre para ganhar na corrida daquele ponta do time adversário? Entendido que o músculo muda, vamos ao erro crucial que a maioria dos atletas preparadores cometem. A armadilha da hipertrofia convencional, porque os jogadores mais fortes e mais musculosos da academia costumam ser os mais lentos e pesados com a bola no pé. A resposta está na biomecânica e na física. Existe uma diferença brutal entre massa muscular inútil e velocidade funcional de elite. Explico. Treino de musculação tradicional focado em alta carga e falha muscular concêntrica gera majoritariamente a chamada hipertrofia sarcoplasmática. Isso significa que o volume da célula aumenta pelo acúmulo de fluido e glicogênio, mas sem o aumento proporcional das proteínas contráteis. Para o futebol, esse excesso de peso morto prejudica drasticamente a relação potência e peso. De acordo com os princípios clássicos da dinâmica de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Se você aumenta a sua massa muscular sem aumentar a sua capacidade de gerar força explosiva, a sua aceleração despenca. Além disso, o excesso de massa sarcoplasmática aumenta o consumo de oxigênio do músculo, arruinando assim a sua eficiência metabólica. Nosso foco precisa mudar do tamanho muscular para a densidade miofibrilar e a eficiência neurológica. Precisamos de um músculo denso, compacto e extremamente rápido. Mas acalme o seu coraçãozinho, porque o que eu vou te mostrar no próximo tópico vai mudar completamente a forma como você enxerga a barra de agachamento. Para gerar essa reengenharia explosiva, nós precisamos parar de treinar o músculo isolado e começar a treinar o sistema nervoso central. O segredo dos atletas de elite não está no tamanho do bíceps femoral ou do quadríceps, mas sim na
taxa de desenvolvimento de força, a famosa TDF. A taxa de desenvolvimento de força mede o quão rápido seu cérebro consegue enviar um sinal elétrico para o músculo recrutar o maior número de unidades motoras de alto limiar de excitabilidade no menor tempo possível. Em um sprint no futebol, o seu pé fica em contato com o chão por apenas uma fração de segundo. Não dá tempo de construir força lentamente. Aqui entra o conceito que eu explico com meus atletas, a aceleração intencional, amplamente fundamentada pelos estudos de Dr. Brian Mann sobre o treinamento baseado em velocidade. Não importa se a sua barra está pesada ou leve, a sua intenção de mover a carga deve ser na velocidade máxima concêntrica possível. É essa velocidade do movimento, esse comando cerebral violento que dita a conversão das fibras para o tipo 2. Quando você sincroniza a ativação dessas unidades motoras, você cria o ecossistema perfeito para a carga pliométrica avançada. E olha, para aguentar um treino com essa intensidade neurológica e celular, a sua suplementação e a sua recuperação precisam estar em um nível profissional. Então não adianta exigir explosão máxima se falta substrato energético e proteção para as suas miofibrilas. É por isso que no meu dia a dia e com os meus alunos eu confio na marca líder. No site da Probiótica você encontra tudo o que precisa, desde creatina pura para ressintetizar o seu ATP de forma imediata até as proteínas de altíssima qualidade. Então vai lá, acessa o site da Probiótica e não esquece de usar o meu cupom EUPROPERSONALFABIO para você ganhar 15% de desconto direto no seu carrinho. Fortaleça quem apoia o esporte de verdade. Agora que seu sistema nervoso está acordado, como nós aplicamos a carga pliométrica específica para fechar a lacuna biomecânica para gerar velocidade funcional? Eu explico. O segredo está no tempo de contato com o solo e no ciclo de alongamento e encurtamento, o CAE, estudado exaustivamente pelo cientista Carmelo Bosco. Então esqueça aqueles saltos em caixas altos e lentos onde você agacha demais para subir. O futebol de elite exige pliometria de alta intensidade, como os death jumps ou saltos em profundidades. Você cai em uma plataforma e no exato milésimo de segundo em que toca o chão reage disparando para cima ou para frente. O tempo de contato com o solo deve ser menor que 250 milissegundos. Isso força o componente elástico do tendão e ativa o reflexo miotático, induzindo assim as fibras híbridas a trabalharem estritamente sob o comando das vias rápidas do tipo 2. É assim que as principais academias europeias e clubes da Champions League preparam os seus atletas. Nós simulamos os ângulos biomecânicos exatos de um sprint de 30 metros, gerando rigidez vertical e transferência de força horizontal pura. E aqui vai a nossa dica de ouro, o fechamento que interliga tudo isso para você não se machucar. Fibras de contração rápida geram muita força, mas também são as que mais sofrem lesões se o seu corpo não estiver estruturado. Então, para sustentar a conversão de fibras ao longo de uma temporada exaustiva, você precisa de rigidez tendínea e elasticidade da fáscia. Então, conforme demonstrado pelas revisões de Keith Baar sobre a saúde dos tendões, o treinamento de força isométrica pesada e a pliometria de baixa amplitude constroem uma arquitetura de colágeno capaz de agir como uma mola de titânio, protegendo assim as suas fibras musculares contra estiramentos. Você deve organizar isso em um microciclo semanal inteligente. Nunca faça um treino de conversão de fibras ou pliometria máxima se o seu sistema nervoso estiver fadigado de um jogo ou de um treino tático intenso. E pelo menos 48 horas de intervalo para a recuperação neural completa. É a consistência dessa estrutura que vai te transformar em uma máquina veloz e indestrutível de campo. Se essa explicação profunda e técnica abriu os seus olhos e vai mudar os seus treinos, não guarde isso só para você. Clica agora mesmo no botão de hype aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas análises científicas de performance esportiva que eu trago aqui toda semana.
Em resumo, pare de buscar apenas tamanho muscular, foque na plasticidade das suas fibras, treine com aceleração intencional, domine a pliometria de curto tempo de contato e blinde os seus tendões. Não esqueça de garantir os seus suplementos na probiótica usando o meu cupom EUPROPERSONALFábio e claro, para aquela pasta de amendoim incrível que salva a sua dieta, além das barras proteicas com até 21 gramas de proteínas, vá até o site da Dr. Peanut e use o cupom DLPersonalFábio para 10% de desconto. Acompanhe também os bastidores dos meus treinos diários e mais dicas rápidas de biomecânica no meu Instagram, TikTok e Facebook. Os links estão todos nas descrições e comentários fixados. Aquele abraço, eu sou o Personal Fábio Vilas Boas e eu te vejo no próximo vídeo bem aqui na tela. Falou!